Olá pessoal, aqui é José Magno e esse é o primeiro episódio de 2024 do Conexão Folha BV, podcast da Folha de Boa Vista. E para começar o ano com o pé direito, para começar com tudo que tem de bom, a gente vai falar sobre saúde, sobre um tema que é de interesse de todo mundo nessa época do ano. Saúde, ficar em forma, alimentação, nutrição. E para falar sobre esse assunto tão importante, eu trouxe as nutricionistas Giovana Fassanaro e Rafaela Xavier. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Vamos lá. Eu acho que nessa época de início de ano, para toda a classe dos nutricionistas, ela fica um pouco mais corrida, né? As pessoas tendem a procurar cuidar melhor da alimentação para poder ficar em forma, enfim, para cuidar da saúde. Como vocês avaliam esse movimento de início de ano? Quer começar, Joana? É aquele famoso busco-balde, né? Durante dezembro inteiro, a pessoa ali tá festas, pensando em consumir vários tipos de alimento, até mesmo comemorar, né? O final de ano com a família. E aí, janeiro, início de ano, metas novas, e aí todo mundo, vou buscar o balde, o famoso busco o balde. E aquelas que nem encontraram do balde, né? Que a gente fala, né? Passa o ano todinho chutando balde, aí chega janeiro, tem que voltar, né? Tem que começar uma reeducação alimentar. E aí é onde a maioria tem muita dificuldade, né? Porque passa o ano todo ali comendo de tudo, né? Às vezes fazendo tudo errado e quer ter um resultado rápido, principalmente por conta do carnaval, aí viagens, e aí a pessoa às vezes quer fazer da noite pro dia, né? E não é bem por aí. A gente tem que ter uma alimentação saudável, eu falo sempre para os pacientes o ano todo, para quando ter esses momentos festivos, a gente poder realmente chutar o balde e nos outros dias seguintes tudo normal, volta à rotina, entendeu? E sobre chutar o balde, assim, eu acho que a maior dificuldade, a meu ver, entre as pessoas que procuram essa ajuda com o nutricionista é a disciplina, né? Com certeza. De manter realmente o foco na dieta ao longo do ano. E aí, obviamente, não só festas de final do ano, mas tem a Páscoa, muito chocolate, tem a festa junina, que Deus o livre, nem se fala, tanto de comida boa que tem. E aí eu acredito que também tem uma questão de equilíbrio envolvida. Para os pacientes de vocês, por exemplo, existe alguma orientação do tipo, olha, tá chegando festa junina, evite tal coisa? Ou realmente existe mesmo, pode ter um equilíbrio, pode sim comer de vez em quando? Porque as pessoas têm muito medo de entrar numa dieta e começarem a ser proibidas de comer coisas. O primeiro pensamento, geralmente, vou ter que parar de comer um arroz, parar de comer alguma coisa com açúcar. Mas o que eu geralmente falo com os meus pacientes é sobre a importância dos bons hábitos. Porque os hábitos, quando a gente vai repetindo aquela coisa, né, vai virando coisa automática. Então, fazer uma atividade física, comer bem, consumir menos açúcar, acaba virando mesmo parte da rotina. Então, essa questão de criar bons hábitos faz com que aquela comida considerada, né, fora da dieta possa ser encaixada e comida, por exemplo, numa Páscoa, tudo bem. Essa questão mesmo de equilíbrio, mas quando faz parte de um estilo de vida já saudável, esteja ok, perfeito. Como eu trabalho, né, eu tendo pacientes mais crônicos, né, com diabetes, pressão alta, questão hipertensa e paciente renal, na verdade, eu sempre falo para eles, né, eu olho para eles com um olhar como paciente, né, como pessoa, né, não como a própria doença. E a gente sabe que paciente que tem diabetes, né, tem restrição de muitas coisas, então paciente renal também. Mas, mesmo assim, em momentos festivos, né, eu sempre oriento eles, né, que eu falo sempre, doença renal não é uma sentença de morte, né. Eles podem consumir, né, alimentos que eles gostam, claro que dentro dos alimentos que eu falo, fazer boas escolhas, né, alimentos mais saudáveis, opções que dá para eles incluir na alimentação, né, que seja de formas gostosas, né, de preparações gostosas, que dá para eles consumir. No Natal, inclusive, orienta as orientações. Libero para, por exemplo, o peru, o chester, né? Dá para consumir. Porque ele já vem temperado, né? Vem bastante sal, que a gente pede muito para eles diminuírem. Mas a gente orienta como eles comer, né? Consumir e consumir em poucas quantidades, claro, moderado, e no dia seguinte, normal. Né? Em momentos de festa junina, né? Não tem tanta restrição assim, até porque é de milho, né? Então, só as quantidades mesmo. A gente orienta como eles preparar, como fazer. Tipo, a canjica, né? Que vai muito açúcar. Tentar fazer de uma forma que não vai tanto açúcar. E dá para eles consumir, sim.
consumir até o milho mesmo, que é bom, tem bastante fibra. Então, dá para viver uma vida, ter uma vida normal, mesmo tendo um problema de saúde, consumindo as coisas que eles gostam, desde que seja alimentos que realmente vai favorecer para a saúde dele. Eu não falo isso só porque tem um problema de saúde, mas qualquer indivíduo, qualquer pessoa. Isso se dá direito, né? Liberdade de consumir uma vez ou outra algum alimento que não seja 100% que a gente diz saudável, né? E até para praticar também a autonomia, né? Isso. Autonomia alimentar. A gente ter o nosso autocontrole e também a nossa liberdade de escolher o que a gente vai comer dentro daquela realidade, também do equilíbrio, das quantidades, para viver uma vida tranquilamente. Assim, eu acho que para nossa região, para o norte do país, a nossa culinária é muito rica. E são culinárias totalmente diferentes. Dentro do próprio norte. No Pará tem uma culinária, aqui em Roraima tem outra, no Amazonas tem outra. E aí, assim, tem coisas que a gente não consegue simplesmente deixar de comer. No nosso caso aqui em Roraima, eu não conheço um roraimense que não coma uma paçoca pelo menos 1 ou 2, 3 vezes no mês. Entre os pacientes de vocês, existe algum alimento que, assim, uma maioria tem muita dificuldade de se evitar, diminuir ali? Eu vejo muito pão. Pão, né? Muitas pessoas pão é amam cultural. comer pão. Pão, assim, é o disparado que... Pão, farinha, né? Farinha também, né? Excessos, às vezes, assim. Eu não corto farinha 100%, né? Isso é uma orientação, né, que eu sempre faço para eles. Não tem necessidade de cortar, mas reduzir, diminuir ou substituir, não misturar muitas outras coisas. Mas pão, realmente, o consumo de pão, assim... Não que o pão a gente não pode consumir, né? Mas é grande. Tipo, de manhã tem pessoas que comem pão, café da manhã, almoço e janta pão. E é em grandes quantidades, né? E aí, é quando realmente o alimento ele acaba se tornando, quando a gente fala, um certo vilão, né? Porque, dependendo da quantidade, né? Ele deixa de consumir alimentos, por exemplo, no almoço, né? Alimentos importantes, né? Ali o arroz, o feijão, uma proteína saudável, uma salada. E passa a consumir pão no café da manhã, com queijo, presunto. Almoça, né? Às vezes nem almoça. E às vezes pula até esse horário do almoço e vai por um lanche rápido às 15 horas. E às vezes nem faz esse lanche e vai para o jantar. E aí nesse jantar acaba sendo pão novamente e não é poucas quantidades, é grande quantidade. E aí você entra numa questão importante também da rotina, né? Muitas vezes, assim, existe o recomendado e existe aquilo que a gente consegue fazer. Isso. Que são totalmente diferentes. E aí é comum da gente que trabalha o dia inteiro... toma ali um café da manhã, não consegue lanchar de manhã ali porque tá resolvendo alguma coisa, aí já come um pouquinho mais do almoço. Aí do almoço come um pouquinho mais, já não consegue lanchar à tarde tão bem, ou não consegue lanchar à tarde alguma coisa que realmente vá dar a quantidade de nutrientes. Aí chega no jantar e é onde tudo se acaba. É pão, quando não é pão, sei lá, é algum delivery, ou algum lanche, um x-tudo. Acaba não sendo tão nutritivo, né? Porque chega no final do dia e ainda tem aquela fome e realmente você vai atrás e vai comer. Porque na verdade, eu acho que é o momento que a pessoa chega em casa, né? Ela sai de manhã e aí não consegue fazer todas as refeições. Ou às vezes por falta de organização, que a gente escuta muito, eu não tenho tempo, né? Mas a gente tirar um pouquinho, né? Tempo, eu digo sempre, a gente que faz. Se organizar um dia antes, final de semana, tentar buscar alternativas, lanches fáceis, né? Que dá para você levar, armazenar, levar na bolsa. No trabalho, se tiver um micro-ondas, né? Sempre que isso ajuda também. Um frigobarzinho, uma geladeira. Dá para levar fruta, para ser lanche rápido, né? Muito prático. E aí, às vezes, sempre a gente coloca o não tenho tempo, né? Não tenho tempo disso, não tenho tempo daquilo. E aí, passa o dia na correria, chega em casa à noite, é o momento que você quer comer, descansar, toma um banho. Às vezes está muito cansado. E às vezes a pessoa acaba optando por algo mais prático. O mais prático é pedir já pronto, né? E acaba exagerando. O emocional mexe bastante com o que a gente vai comer, as nossas escolhas. O emocional... Eu acho que a fome, ela mexe muito com tudo que a gente faz. E não tem coisa mais básica pra ilustrar isso do que ir no supermercado fazer compra com fome. Nossa. Toda vez que... E eu nunca lembro, quando eu preciso ir no mercado... de comer alguma coisa antes, porque eu chego na hora lá e assim, eu não tenho controle, eu vou pegar o leite condensado, eu vou pegar o bolo, eu vou pegar... E acaba que eu não compro nada do que eu deveria comprar, que é aquilo que vai me sustentar durante a semana, porque
eu vou sempre atrás daquilo que eu quero comer agora. E muitas vezes, aquele doce, na verdade, não é nem uma vontade de doce. É, sei lá, alguma outra... Suprir alguma emoção, alguma frustração, exatamente. estresse. É exatamente isso que acontece mesmo. Quando a gente sai pra comprar alguma coisa com fome, às vezes a gente nem quer comer aquilo, mas só por estar com fome e ver ali disponível, a gente quer comprar. Não já aconteceu comigo. É o que acontece com todo mundo, né? O ideal é fazer uma listinha, né? Você pegar exatamente e Questão evitar. da organização. Organização. E evitar de ir naqueles corredores mais que tem essas guloseimas, né? Aquelas Assim, coisas doces. Evitar armazenar em casa, né? Comprar se realmente for fazer alguma receita, alguma culinária, alguma coisa assim, aí você vai lá e compra. Porque quando você armazena em casa, é um gatilho, né? Se você tem um leite condensado, sei lá, algum biscoito, você vai querer fazer alguma coisa, você vai querer. Então, assim, à noite, por exemplo, vai assistir um filme, vai fazer qualquer coisa. Aí vem o pensamento, às vezes não tá nem com fome. Não tem o filme combina com pipoca? Às vezes tem aquele da pessoa, não quero comer um doce. E aí fica aquilo no pensamento. E teu pensamento subconsciente manda muito. E aí, enquanto você não for lá fazer o tal do doce e comer, você não vai parar. Fica aquilo ali, parece que martelando na tua cabeça. E eu acho que o problema, por exemplo, filme combina com pipoca. E eu acho que o problema não é nem a pipoca em si, é o que a gente coloca na pipoca, né? Sim. Eu acho o sal, a manteiga, às vezes sal, açúcar, né? Que às vezes leite condensado na pipoca, brigadeiro na pipoca. Ketchup, às vezes tem pessoa que bota até ketchup, maionese, né? Mistura. Sim. Tá só misturado. Eu já vi gente colocando sazon, aquele temperinho pronto. Ele já tem um sazon com nome de pipoca, tipo, pra temperar pipoca. Tem. Caramba. E a gente sabe que é o mesmo sazon de temperar, que é o mesmo que tá no miojo. Tem pessoas que usam do tempero do miojo também pra colocar. Caramba. É muito sal. Aquele temperinho do miojo, ele tem mais de 1 grama de sal. Daí a recomendação é pra gente consumir 2 gramas ao dia. Então, aí só no pacotinho daquele dali já tem mais de 1 grama. Eu acho que isso é interessante falar, embora o nosso tema aqui seja o emagrecimento de início de ano, que eu acho que nem todo mundo no meio do ano vai chegar e vai levar a sério. É interessante falar sobre as comidas com muito sódio. A gente vai dar o exemplo do miojo aqui. Conheço amigos adultos que adoram miojo, mas eu ainda acredito que é um alimento muito prático para dar para crianças. E aí, vamos lá. Eu falo isso porque eu conheço 2, 3 ou 4 ou 5 crianças que a comida de emergência é o miojo. Eu mesmo fui uma dessas crianças. E, assim, pra gente deixar aqui de recado pros pais, pros responsáveis, quais são os riscos de ter de maneira contínua uma alimentação de uma criança ali de 10, 11 anos, com muito miojo, muita salsicha, muito mini chicken, muito nugget. Porque a gente sabe que tem questões a longo prazo que influenciam e às vezes realmente na correria, e imagino que ser pai, ser mãe deve dar uma camada a mais nessa trabalheira inteira da vida e acaba sendo muito prático. Mas existem riscos. Vamos falar um pouco sobre isso. Sim. Então, para criança, né, eu sempre falo, a gente tem que tentar dar uma boa alimentação, né, alimentação mais saudável possível. Criança consome doce, sim, algumas coisas às vezes mais salgado, mas é importante frisar isso porque o excesso, né, de consumo de alimentos muito sal, muito sódio, né, que não é só o sal que você coloca, o sódio que já vem nos alimentos ali, através de conservantes. O risco, né, de levar à obesidade, aumentar os níveis de ansiedade, muitas crianças ansiosas, com depressão, crianças pequenas, adolescentes. Isso pode refletir na fase, né, talvez uma criança, ela, na fase pequena, até os 10 anos, às vezes ela não chega a ganhar tanto peso, mas aí quando ela está depois dos 10 anos, é onde ela começa a vir os distúrbios, né, e isso pode dar muito distúrbio urinário também, né, eu tenho crianças muito com formação de cristais. E quando a gente vai olhar na anamnese da criança, é muito consumo de miojo, biscoito, muito ultraprocessado. Então, isso prejudica, né? Na fase, tanto na adolescência, na adulta, né? Pode estar desenvolvendo diabetes, aí devido a uma obesidade, várias complicações. E até nas escolhas também, né? Porque quando a gente é criança, a gente vai adaptando o nosso paladar. Então, quanto menos acesso a gente tiver a alimentos, né? Tipo, frutas, saladas, folhas, legumes. Quanto menos acesso a criança tiver, quando ela for adulta, aí que ela não vai querer saber mesmo. Porque ela tá acostumada já a consumir muito açúcar, muita gordura. E isso, a longo prazo, para desenvolver uma diabetes, uma doença renal,
é muito rápido, é muito É. fácil. Uma obesidade Por isso que é muito importante incentivar o consumo de frutas sempre que possível. Deixar a criança ali ter acesso, sempre visualizar e também ser o exemplo da criança. Os pais precisam, se os pais querem que os filhos fiquem bem, os pais também precisam fazer parte disso. Então, fazer a família inteira fazer escolhas boas e inteligentes para que fique tudo bem com a criança a longo prazo. E aí eu acho, agora eu vou entrar numa questão que eu acho que não é só criança. É mais comum com criança, ainda mais com criança, como você falou, quando você não é o exemplo, quando você não expõe criança a alimentos saudáveis, ela realmente não vai ter interesse por esses alimentos. Mas aí, sou um paciente, doutora Rafaela, doutora Giovana, chego lá, quero fazer uma dieta para ficar mais saudável, para emagrecer. Mas eu não gosto de fruta. E aí, como faz? A gente vai usar estratégias, né? Aí eu vou perguntar, como que você não gosta de fruta como? Né? Ela ali in natura, você consegue consumir ela ali numa salada, batido, talvez? Então tem estratégia, mesma coisa de verduras, né? Às vezes a pessoa não consegue comer e mastigar, mas talvez de uma forma batido, em outro tipo de preparação, ele consiga comer. Às vezes depende da forma. Então a gente vai tentar introduzir, né, iniciar, não, vamos tentar por essa, qual que você mais se identifica? Então, a gente usa estratégias e vai ali aos poucos, né, para tentar, ou seja, a introdução. Aí a gente vai com aquela da introdução alimentar, né, vai por tentativas, né, por exemplo, começa pela uva, 1 ou 2 unidades, né, incluindo em algum horário no intervalo, ou junto com a comida, e assim a gente consegue incluir, né. Incluindo aos poucos, A gente não vai obrigar, né, a gente não pode obrigar ninguém a comer aquilo que não se sente confortável. Mas se falando que traz benefício para a nossa saúde, né? É importante a gente mostrar para o indivíduo, para o paciente, que ele necessita, que através daquele alimento, né? Ele vai ter saúde, vai ter um emagrecimento de forma mais saudável, né? Não necessariamente ele precisa consumir só frutas e só verduras, né? Mas é preciso incluir. Até porque as fontes de vitaminas e minerais estão mais nas frutas e verduras e leguminosas. Fibras também. Fibras também. Que eu vejo também alguns pacientes com muito problema intestinal, dificuldade em ir ao banheiro. Aí quando vê, não consome nenhuma fruta, não consome nenhum legume. A gente vai introduzindo aos poucos, é realmente uma forma devagar. Vê a questão também de textura, se prefere alguma coisa cozida ou então mesmo crua, por conta da crocância, ou prefere mais macio. A gente vai conversando e vê o que essa pessoa vai gostar, o que ela vai preferir realmente. A gente costuma ouvir falar, eu consigo emagrecer, é só eu fechar a boca um pouquinho e diminuir o alimento. Não precisa de exercício, não sei o que, não sei o que. E aí, eu sou jornalista, não sou nutricionista. Quando eu vejo uma pessoa que fala isso, eu sinto que tem algo de errado nesse discurso de que vou emagrecer só diminuindo minha comida, não vou me exercitar, não gosto de me exercitar. Existe emagrecimento saudável sem exercício físico? Eu acredito que não. Bom, emagrecimento saudável, 100% a gente não consegue dizer ele 100%, né? Mas se falando, por exemplo, de algum indivíduo que ele tem a necessidade dele perder peso e, por exemplo, vamos falar, por exemplo, de um cadeirante, né? Que ele não tem como praticar atividade física, mas dá para fazer alguns tipos de alongamentos, né? Então, dessa maneira, dá sim para incluir, né? Vamos supor que a pessoa esteja precisando perder peso e ele não pode praticar nenhum tipo de exercício ou atividade, né? Ele tá incapaz, ou seja, por orientações médicas. Dá para incluir alimentos mais saudáveis e emagrecer sim, né? Mas isso aí é uma alimentação muito bem, ele tem que seguir direitinho, muito bem orientado realmente para conseguir emagrecer de forma saudável. Eu acredito também que o emagrecimento saudável mexe muito com a nossa mente. A atividade física, para algumas pessoas, e também para a maioria das vezes, serve como um escape de alguma frustração. Então, cuidar da mente também é uma forma de emagrecer de forma saudável, né? Então, a atividade física vai ajudar a pessoa a dormir bem, então melhorar também a questão da mente. Por isso que eu acredito que a atividade física é fundamental para melhorar alguns pontos. Quando a pessoa pode, né? Quando é possível para aquela pessoa praticar atividade física. Aí ela consegue ter esse emagrecimento saudável. Eu acredito muito nisso. E associando, né? Também é atividade física, alimentação, ter um bom sono adequado, ingestão de água também, né? Ter novos hábitos, né? Tem a questão do sono. Sono também é uma coisa assim que não tem como você ter um emagrecimento de forma saudável. Principalmente, não somente da questão do emagrecimento,
Mas para ganho também de peso ou de massa, é bom ter uma boa qualidade do sono. Se ele não consegue dormir, ele não vai ter bons resultados. Então, assim, não adianta você se matar na academia, tá na alimentação ok, mas se ele não tiver um sono adequado, ele não vai ter bons resultados. A impressão que fica é que é um ciclo, né? É. Você come bem e às vezes você come não tão bem para suprir alguma necessidade que é psicológica. Mas você pratica o esporte, às vezes como um escape de uma necessidade psicológica. E aí você deixa de dormir, às vezes também por uma questão psicológica, então parece que tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Sim, cérebro, intestino, tudo, ele trabalha. Tudo Eu junto. digo tudo junto e eu digo nosso intestino, ele é um cérebro, né? Também, que ele tem muito a ver com a questão, friso muito em relação ao microbiota intestinal, que é onde a gente, onde ele comanda tudo, tá? Então, assim, questão de absorção, né? E vontades e de desejo de também, tudo ele comanda. A microbiota hoje tá, inclusive, no auge aí. Nosso corpo é muito inteligente, então se ele tá faltando alguma coisinha, tá dormindo pouco, vou buscar ali um doce pra eu me sentir melhor. Então, nosso corpo, assim, ele percebeu que tá em perigo, alguma coisa assim, tá diferente, ele vai buscando ali meios pra se sentir bem. Gatilhos, né? Exatamente. São os gatilhos. E falando em sono, alimentação e sono, às vezes quando a gente vai jantar, eu, por exemplo, já acontece comigo, eu acho que eu percebo, não sei se é coisa da minha cabeça. Aquelas noites que eu chego em casa, quero comer um x-tudo, vou lá, peço x-tudo, como, fico quase pra explodir de tanto comer. E aí eu me deito pra dormir, e a impressão que eu tenho de que eu não dormi um sono de qualidade. E eu não acordo também, eu acordo cansado, eu acordo estressado. E outras vezes em que eu tenho um jantar mais leve, e aí na minha cabeça a impressão que eu tenho de que eu como menos ou que eu vou com um pouquinho de fome me deitar, eu já acordo bem melhor no outro dia. Existe alguma relação entre comer muito e a qualidade do sono? Tem. Porque, assim, se comer muito e dormir, né? Principalmente à noite, ele acaba alterando o cortisol, né? Que é do estresse. E aí, em vez de você liberar a melatonina, a serotonina, que é pra dormir, né? O teu cortisol, você ficava dando um estresse nele. Então, o ideal sempre é você jantar um pouco mais cedo, né? Esperar dar um tempo. Porque teu intestino, ele vai ter que trabalhar. Ele tem que metabolizar. E aí você... da digestão, né? Digestão. Aí você vai dormir e vai acabar gerando um estresse. E outra, você não vai ter gasto de energia. Você não vai ter gasto nenhum de energia. Então, o que acontece? Você vai armazenar gordura. Então, por isso que, às vezes, a pessoa passa o dia todo comendo certinho, né? Que é a maioria, acho que eu vejo a dificuldade. E à noite ele come muito e vai dormir. E no dormir, o que acontece? É armazenamento de gordura. É aí onde que ele acaba ganhando. É a mesma coisa de você se matar na academia, né? Você tem o tal do pré-treino. Aí come lá, sei lá, pão com não sei o que, e come os pré-treinos. Né? Várias pessoas usam várias estratégias. Pré-treino, a gente já vai entrar nisso. Tem milhares de estratégias. Aí você chega lá da academia, vai lá, toma uma suplementação, aí depois ele vai come um sanduíche com um monte de coisas gordurosas e não sei o que. E aí acaba que ele jogou tudo pra fora, porque ele se matou na academia, né? E chegou, ele comeu coisas pesadas. Então adiantou ele ficar lá, né? Se matando na academia. O ideal, assim, pode jantar comida normal, arroz, feijão, não tem problema nenhum. Desde depende da hora, a quantidade que você está consumindo e também o horário, né? Os horários que você está se alimentando e terminou de comer e logo dormir. Nem é recomendável, até porque ali no dormir, né? Teu intestino está trabalhando. Se a pessoa tiver um distúrbio gastrointestinal, né? O início de uma gastrite, ali pode dar alguma irritação, ele querer voltar essa comida, ele vomitar até, né? Isso é muito perigoso, e principalmente em idosos, né? Então, tem que estar muito atento a isso. E aí, a gente entra na questão da ingestão de água. Não só para manter nossos órgãos funcionando e, enfim, cuidar da nossa pele, do nosso cabelo e toda a nossa qualidade de vida, mas a água, ela também é importante no processo de emagrecimento, né? De com que certeza. forma? Então, o que eu vejo muitas pacientes reclamando, eu atendo o meu público principal é feminino, né? Então, vejo muitas mulheres, eu me sinto muito inchada. E aí, quando eu pergunto como é que tá a sua ingestão de água, bebe quase nada de água. Muitas vezes, por conta dessa falta, né, de água, que a pessoa fica com essa retenção, né, de água.
E quando ela começa a tomar mais água, ela percebe o desinchaço, ela consegue perceber também o intestino funcionando melhor, ela consegue metabolizar melhor, né, também os alimentos. Então, a ingestão de água é extremamente fundamental, não só para hidratar, mas para o corpo funcionar realmente de forma normal. E essa falta de água, né, pode trazer vários maléficos, né, que a gente fala, dor de cabeça. Às vezes a pessoa tá com muita dor de cabeça, eu não sei por quê, desidratação, né, e aqui é um pouco bem quente, né. Então, às vezes, dependendo de como é o hábito alimentar dessa pessoa, se consome muitos alimentos que contêm sódio, né, então o ideal é que ela ingerisse bastante água, que é justamente para ali o rinzinho da gente começar a trabalhar e eliminar. Se a gente não tem uma boa ingestão de água, aquilo daí vai acumulando, né, e pode correr o risco de ter formação de cristais, né, formação de cálculos, e aí vira uma bola de neve. E as pessoas têm muita dificuldade de tomar água, então lembrar de sempre andar com uma garrafinha, colocar alarme no celular, colocar alguma coisa assim pra lembrar de beber água. Os aplicativos, né? Tem os aplicativos que lembram. Exatamente, faz a notificação ali pra lembrar de beber água, porque é importante. Pra deixar claro aqui, eu acho que a gente nem falou, a doutora Rafaela, ela é especialista em nutrição... Nefrologia. Cuidado com os rins. E a doutora Giovana é em nutrição da mulher. Saúde da mulher. E eu achei muito importante a gente trazer aqui, porque dá 2 pontos de vista distintos para um caminho saudável, realmente. E a gente tem que não um público, hoje em dia os homens estão mais vaidosos e cada dia mais procurando por esse tipo de atendimento, mas ainda assim eu acho que as mulheres... qual que é a maior demanda? É realmente por emagrecimento, por um... Até agora, sim. Eu atendo muitas mulheres também na menopausa. E por conta de estar nessa fase de menopausa, tem a questão do ganho de peso, elas querem muito emagrecimento. Então, o público que eu atendi até então é muito voltado para o emagrecimento. Tem também a questão de pressão estética, então isso tudo influencia bastante para a escolha da mulher querer emagrecer. E eu acho que, você falou agora de pressão estética, tem muito uma questão psicológica, da gente entrar nesse processo, porque querendo ou não é um processo que não vai mudar só a tua alimentação. Vai mudar teus hábitos com sono, vai mudar teus hábitos com exercício. E às vezes você consegue até seguir tudo com muita disciplina, fazer tudo certinho. Tu tem resultado, a transformação acontece, mas aqui dentro... Na cabeça não acontece. E às vezes a cabeça não consegue acompanhar a transformação que o corpo sofre. O que vocês têm pra compartilhar em relação a isso? Eu gosto muito dessa questão de criar bons hábitos. Mas é necessário lembrar que não tem como a gente criar um bom hábito da noite pro dia. Aquela coisa que a gente sempre vê, constância. E é real. A gente precisa repetir aquele hábito bom para aquele hábito se transformar parte do estilo de vida mesmo do seu cotidiano, enfim. Então, aquela coisa de constância, você repetir, hoje eu quero me tornar uma pessoa mais saudável, então eu vou comer melhor, amanhã eu vou comer melhor, depois vou comer melhor. Ficar repetindo isso para você, faz você criar bons hábitos. Então, essa questão de hábitos para mim é fundamental. Eu sempre tento trazer muito para os meus pacientes a formação de bons hábitos, porque aí você fica até mais fácil para seguir alguma dieta, e, enfim, alcançar o seu resultado. É bem mais tranquilo. Quando a pessoa... eu não gosto de dizer, nem para os pacientes que têm doença renal, eu não gosto de falar que é uma dieta, né? Eles têm que ter uma limitação para seguir para a vida, né? Aprender a comer. A gente precisa aprender a comer. O que surge muita dúvida, não sei se com a Giovana, ainda precisa estar pesando o alimento. Nem sempre. É bom você pesar, talvez, ali... É preciso pesar alimento? Olha, eu não peso. Eu tô vendo, eu nunca pesei uma comida pra mim, sério. Assim, a não ser no restaurante que eu vou comer aquilo que eu coloco ali e pesa, mas em casa eu nunca pesei. Vários amigos conhecidos que eles têm aquela balancinha pequena. E, assim, eu fiz meu acompanhamento, a primeira vez que fiz acompanhamento com nutricionista foi com a doutora Rafaela. E ela me passou a dieta e eu nunca pesei. E aprendeu a comer. E eu aprendi a comer. E eu já vejo amigos que são dependentes da balança. Tipo, eles carregam a balança. Até que ponto isso faz sentido? Olha, eu acho assim, eu sempre digo, se você se sente à vontade pesando, né, se sente mais seguro com a balança, pesando os alimentos, tranquilo, né, mas assim, eu sempre oriento a pessoa a ter que aprender, porque você já sabe mais ou menos a quantidade que você consome todos os dias, por exemplo, no café da manhã, no teu almoço,
né? E você aprender, porque é meio trágico você também ir para as casas lenha, vai ter que andar com uma balança debaixo do braço. Exatamente. Né? Às vezes isso acaba sendo meio, eu chamo assim, meio metódico, né? Não sei. Às vezes a pessoa fica tão presa ali na balança, eu tenho que comer, pesa até a folha de alface para não sair do peso. Eu sei que às vezes, dependendo, às vezes um atleta, né, precisa realmente comer aquela quantidade. Mas no começo, assim, de uma reeducação alimentar, por exemplo, a pessoa só quer aprender a comer, eu não vejo necessidade de ficar pesando o tempo inteiro, né? Só ali no começo, a primeira semana, para entender questão de quantidades, que às vezes a pessoa pega ali uma colher de sopa, não sabe se o que é a colher de sopa cheia, o que é a colher de sopa rasa, bota ali, não sabe a quantidade. E também é uma questão de proporção também, né? Exatamente. Porque às vezes o paciente ele chega e as pessoas, realmente, há quem tenha muita informação, há quem não tenha tanta. Então, o que é o carboidrato e qual que é a função do carboidrato, o que é a proteína e qual que é a função da proteína. E aí eu acho que quando falta esse entendimento, às vezes a pessoa acaba ficando dependente da balança. Tipo, tem que ser tantas gramas de frango, tem que ser tantas gramas de carne. É chato até quando, por exemplo, vai pesar tudo, né? Até fruta, por exemplo. Uma laranja pequena tem, em média, acho que 90 gramas, né? Por aí, 90, 80. Aí a pessoa vai, né? Se ele pega uma laranja, nem toda laranja ela vai ter 90 gramas. Vamos supor, pega uma maçã, 60 gramas, uma maçã pequena, vamos supor. E aquela maçã não tem exatamente 60 gramas. Ele vai pesar, ela vai ter 80, ela vai cortar um pedaço e aí o restante vai jogar fora, né? Vai ficar armazenando pedaços e pedaços. Não, gente, come a fruta toda, né? Então, não estraga nada. Não vai fazer mal também. E também escutar os sinais do corpo, que eu sempre falo também. Quando você tá satisfeito, seu corpo dá sinal de que é hora de parar de comer. A mesma coisa quando tá com fome. É o teu corpo ali dando sinal que você precisa comer. Tem gente que quando tá sentindo ali que já tá satisfeito, não, essa comida aqui tá muito gostosa, eu vou comer mais. Aí fica muito cheio, às vezes fica passando mal. Então, comer ali dentro do que você consegue também é super tranquilo. Eu acredito muito nisso também. Não ultrapassar assim só porque tem que comer aquilo. Não. Come até você se sentir satisfeito. Depois sentiu vontade de comer de novo, vai lá e come, entendeu? Então, assim, não precisa comer tudo de uma vez, como se não existisse amanhã. Eu sempre falo, gente, comida vai ter todos os dias, né? Várias opções. Então, consuma aquilo que vai te saciar, que você se sinta satisfeito. E guarda, come em outro momento, no outro dia armazena, não sei, ou compra, né? Assim, não precisa comer tudo de uma vez, né? Assim, como se não tivesse o amanhã, né? Que às vezes só come, já aconteceu, assim, acontece com a gente, principalmente final de semana, né? Então, assim, a gente come exageradamente, aí come, almoça, depois vem uma sobremesa, vem uma outra coisa, então, às vezes a gente acaba realmente exagerando e ficando aquela sensação de pesado, né? E depois vem aquela coisa de sentimento de culpa. Poxa, eu comi demais, poderia ter dado um tempinho e depois ter consumido, por exemplo, a sobremesa, né? Deixado para mais tarde. Então, assim, ainda mais quem tem um hábito, assim, alimentar mais saudável, já tá acostumado, porque eu digo assim, o hábito, né, que a Giovana falou, o organismo da gente, ele se habitua nisso. Então, às vezes, você já tem o teu cérebro, né, o teu corpo, na verdade, ele já te comanda sozinho. Você vai lá, serve aquela quantidade, comeu, pronto, tá satisfeito. Então, o teu próprio organismo, ele já te comanda sozinho, ou seja, você já tem um bom hábito, você já tá levando aquilo ali pra vida. Aí vai numa festinha, alguma coisa de criança, você consome, você participa e não se sente culpado. Então, isso é ter novos hábitos mesmo. No né? começo Aprender. não é fácil, Não. mas é possível, E depois nada de é um tempo impossível. você fica até mal se você não segue aquele Exatamente. hábito. Vamos falar agora, em algum momento você falou de suplementação, e aí sempre tem a dúvida em relação ao papel que a suplementação desempenha dentro de uma dieta. E aí, entre os vários suplementos que existem, eu acho que posso citar 3, vou falar cada um, aí vocês falam realmente qual que é o papel, se existe necessidade e em quais casos. Vamos começar pelo mais famoso, que é o Whey Protein, que eu acho que a gente já nem vê mais como suplemento, né? De que forma, qual que é o papel do Whey Protein em uma dieta? Eu acho que o Whey Protein, ele entra ali para ser um auxílio, né? Às vezes a pessoa precisa de uma quantidade específica de proteína, porque o nosso corpo, né? Eu preciso de uma quantidade, a Rafa precisa de uma quantidade, você precisa de outra. Então, às vezes, só com a alimentação não consegue atingir essa quantidade, e aí que entra o Whey Protein, de proteína, né? Para alcançar essa necessidade do corpo. Então, o Whey, ele entrou ali mesmo na nossa vida como facilitador de alcançar essa quantidade. Bota ali algumas receitas, bota na fruta, faz um shake, enfim. Mas eu não passo assim de primeira para os meus pacientes, por exemplo.
Eu primeiro realmente faço ali só com comida, alimentação. Não conseguiu só com a comida, tudo bem. Bora entrar aí com uma suplementação. Tem pessoas também que não conseguem consumir por conta do sabor. Aí a gente vai vendo também outras estratégias. De fato, nenhum deles. Eu acho que suplemento nenhum foi feito pra ser gostoso. Eu tenho essa visão, porque não tem. Uns podem ser menos piores do que outros, mas, de fato, nenhum você toma e diz, nossa, isso aqui é maravilhoso. Porque não é. E a gente entra também agora em outro que se fala muito, na creatina. Vamos lá. A creatina aí virou moda, na verdade. A pessoa mal começou a praticar atividade física, ele já entra, né? Ela realmente tem estudos muito bons, né? Inclusive, ela já foi usada até, inclusive, em idosos, né? Eu não prescrevo de cara, raramente eu prescrevo. Isso só quando realmente o indivíduo já toma, já faz com consumo. Mas se ele não tiver nenhum problema de saúde, principalmente relacionado aos rins, que não está afetando, uma alimentaçãozinha bem adequada, né? Que não esteja ali o excesso, o exagero de consumo demais de proteína, porque o corpo da gente precisa de proteína. Creatina é proteína. Então, assim, o corpo da gente produz, nosso rim produz. Então, às vezes, a pessoa, ele já consome um excesso gigantesco de proteína. A gente vai na anamnese, consome demais, e ele vem com muita suplementação, aí usa whey em excesso, usa creatina em excesso, usa outras coisas também. Então, assim, eu não viso só o momento, né? Porque às vezes a pessoa tá ali naquele momento ali novo e tal, malhando e tudo. E eu não vejo só aquele momento. A gente tem que olhar um mais tardio, mais lá pra frente, né? O que isso pode trazer, prejudicar esse indivíduo. Então, assim, sempre é bom buscar um profissional, uma orientação. Realmente, quando você for fazer uso dessa suplementação, tentar fazer alguns exames para verificar realmente como é que você tá, né? Para não ter um excesso, né? De uma sobrecarga. Hoje em dia, as pessoas... academias cheias, lotadas em todos os lugares. E aí, todo mundo, tem que tomar creatina, tem que tomar... Comercialização, né? Tem que tomar a suplementação. Só que aí vai depender muito, se a pessoa começou hoje a academia, ela precisa realmente de uma suplementação? Calma, vamos com calma, entendeu? Muitas vezes da influência mesmo. Nosso ambiente influencia muito nossas escolhas. Eu acho que a internet, a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro sobre o que você deve e o que você não deve fazer. E muitas vezes essas informações que chegam pra gente pelo Instagram, pelo TikTok, às vezes vêm de pessoas que realmente não são profissionais na área. Vem muitos blogueiros, né? Isso acaba atrapalhando e confundindo muito a cabeça, né? E a comercialização, né? Porque é um suplemento. Então, a gente vê um em cada esquina aí, né? Então, eles têm que vender, principalmente nas academias, né? Até pessoas que são desabilitadas, né? Oferecendo esse tipo de suplemento, não só creatina, whey, mas outro tipo de outras coisas aí, hormônios, inclusive. Então, assim, tem que tomar muito cuidado a pessoa, né? Que vai consumir isso, que vai ingerir, sem uma orientação realmente de um profissional que entenda. Porque não tem como negar que não traz algum benefício, traz benefícios, mas tem que ter aquela questão da cautela, realmente. A creatina, ela traz a questão da força, né? Músculo e tudo mais. Músculo, inclusive em idosos, né? Tá com sarcopenia ali, ele ajuda um pouco, mas a maioria dos idosos, ele já tem um probleminha já relacionado ao rim, então geralmente eu entro com outros tipos, né? Um aminoácido mais essenciais, as vitaminas também que faltam muito. E tem outros tipos de suplementações, né? Aí que a gente acaba entrando, a albumina e até o mesmo BCA dá para ser utilizado. Inclusive, eu uso muito em pacientes renais com aminoácidos essenciais e tem sido bem favorável. Então, assim, tem outras alternativas, né? Sem ser só exatamente a creatina. E por fim, eu acho que não muito mais falado, mas eu também já vejo pessoas comentarem pela academia a glutamina. Toda vez, eu vejo as pessoas consumindo a glutamina e você pergunta pra essa pessoa e a pessoa não sabe muito bem o que significa, pra que serve. Ela sabe que alguém falou pra ela tomar e ela tá tomando a glutamina de maneira aleatória e no final ninguém dá uma explicação concreta do que é a glutamina e pra que ela serve. É um suplemento. É porque assim... É realmente... modinha, na verdade. É modinha? Olha, eu já peguei pessoas de verdade que tomam... creatina, whey, glutamina, albumina. E a albumina tem no ovo, gente. É uma proteína. Então, assim, eu digo assim que a albumina eu digo para um paciente que ele esteja com desnutrição mesmo, né? Uma desnutrição bem grave, uma sarcopenia.
ou até mesmo aquele indivíduo que ele não consegue realmente consumir, atingir, né? E ele vê a necessidade e acaba passando ela ali, que é muito mais prático ela ingerir, em questão de consumir, que às vezes a pessoa realmente, dependendo do quadro, ela não consegue consumir, mastigar, e principalmente os idosos, né? Ele tem uma dificuldade muito grande de consumo de proteína, né? E aí a gente acaba entrando, e aí a gente pega uma pessoa que ele tá usando esse monte de coisas e ainda usa aqueles energéticos, né? E quando você vai ver, pergunta do indivíduo, como é que tá teu sono? É pessoa estressado? É frustrado? E assim, ou seja, é muita coisa, é muita carga pro organismo, entendeu? Então, assim, tem muitas pessoas jovens com rim comprometido, entendeu? E quando a gente vai ver, usou muitas coisas, muitos mesmo. E tudo misturado sem qualquer tipo de orientação. E a gente vai, eu acho que vai entrar numa parte legal que a gente falou ainda agora de questão de pré-treino. A gente tem, por um lado, vários alimentos que ali podem dar energia pra gente conseguir sustentar um treino mais intenso. Com estímulo, né? Com estímulo. E por outro lado, temos também o pré-treino do potinho. É aquele pré-treino que tem cafeína, taurina, betalanina. E a gente toma, nossa, aquela cor é muito colorido, é muito doce, a gente fica se coçando e dá uma taquicardia assim, parece que a gente vai ter uma crise de ansiedade. Assim, o treino rende, obviamente, porque você tá ali parece que colocou gasolina. Mas existem caminhos pelo meio dos alimentos que a gente pode ter ali uma... Com certeza. Tem. Assim, equiparar um pouquinho a energia aqui, o pré-treino. Eu não sei se o pré-treino realmente dá energia ou ele nos dá a ilusão de que a gente tá com energia. Ele daí ia dar um aceleramento, né? Vai, quando a pessoa tiver uma arritmia ali, tem que olhar a quantidade de nível de cafeína, né? Porque às vezes é muito grande. E aí acaba que a pessoa, ele realmente acelera, que nem você falou, sente que dá aquela esquentada, aquela aceleração. E tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Se você não tá tomando algum outro tipo de medicação, alguma outra coisa. E isso pode prejudicar, né? Às vezes no momento não, mas isso a longo prazo, isso pode prejudicar. Né? Então, na alimentação, dá sim pra dar aquele up acelerado, né? Vamos lá. Eu não costumo passar suplementação, né, para os meus pacientes. Não tenho esse hábito. Então, principalmente pré-treino, assim, é muito raro. Só quando aquela pessoa quer mesmo, não, eu sou melhor com um pré-treino de potinho. Mas com a alimentação, o que acontece? Nosso corpo precisa de energia. O músculo precisa de energia. Onde que a gente acha essa energia? No carboidrato. Então, a gente precisa encontrar um carboidrato de rápida absorção para conseguir fazer esse treino ali tranquilamente. Então, como a gente pode conseguir? Com pão, às vezes, muitas pessoas passam pão com doce de leite. Polêmico. Tem um pão com doce de leite. Tem um pão com alguma coisa, né? Às vezes um pão com manteiga, alguma coisa assim rápida, que vai te dar uma energia rápida, absorção rápida. Dependendo do horário que você vai treinar, o seu prato do almoço é o seu pré-treino. As quantidades ali, ver se tá tudo certinho, pode ser o seu pré-treino. Fazer ali um suco de laranja com alguma outra fruta, pode ser seu pré-treino. Então vai depender muito também do horário. Mas com a alimentação você consegue também atingir esse pico aí de energia para você fazer o seu treino tranquilamente, sem precisar dessa suplementação de betalanina com cafeína. Glutamina. Porque na verdade a gente precisa de insulina, né? Que é a energia, né? Então, assim, dependendo do alimento, como a Giovana falou, né? Por exemplo, no almoço. Se você consumir os alimentos mais complexos, né? Um carboidrato que ele seja mais fibroso, né? Ele vai ter uma demora maior para atingir o pico ali de insulina, né? De glicose, para ter na nossa corrente sanguínea. Então, assim, de produção. Mas se for um carboidrato simples, né? E isso é até bom frisar em relação aos pacientes que são pacientes que têm diabetes, né? Porque às vezes ele acha que vai demorar 1 hora, né? O carboidrato simples para chegar na corrente sanguínea. Não. Se você consumir, por exemplo, uma tapioca simples, rapidinho, em 20 minutos ele está na corrente sanguínea. Então, assim, em um indivíduo saudável, isso também vai estar muito rápido, entendeu? Então, assim, dá para você ter energia rápida, né? Então, assim, se você almoçou, que nem ela falou, e vai treinar, almoçou meio-dia e vai treinar, sei lá, às 14 horas, ele ainda tem energia, ele ainda tá ali fazendo liberação de energia ali no teu músculo aí, entendeu? Então, assim, é uma refeição ali bem reforçada, né? Diferente de você almoçar meio-dia e, ir 6 horas da tarde.
É. E aí pode ser que a pessoa vai ter um pico de hipoglicemia, vai sentir fraqueza. O treino não rende. Não rende. Qualquer pessoa pode ter hipoglicemia, entendeu? Quando ela ali passa um tempo muito grande sem se alimentar e ali vai fazer algum tipo de exercício, alguma atividade, ele começar a sentir dor de cabeça, uma tontura, uma moleza no corpo, ele tá ali entrando num pico de hipoglicemia, ou seja, já tá sem cargas, tá sem energia no corpo, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem que saber identificar se aquilo ali realmente é um sono ou é hipoglicemia, né? É a fome, falta de energia no corpo. Já muito cansado. Agora, pra gente terminar, assim, as pessoas vão atrás de todo tipo de dieta pra emagrecer e pra perder peso. Muitas vezes essas dietas são muito radicais. Eu queria falar um pouquinho pra gente finalizar sobre 3 exemplos dela. A primeira é da pessoa que vai lá, vou cortar todo o carboidrato. Aí corre do pão que nem o diabo corre da cruz. Corre do arroz, corre do macarrão. Consegue ali, numa 2 semanas, diminuir o peso na balança, que é um númerozinho, e logo lá na frente a gente vai ver que o númerozinho já não significa tanta coisa mais. Mas isso é papo para uma matéria que vocês vão ver lá no nosso site. Enfim, e depois tem aquele efeito rebote. E aí vê uma pizza e ataca a pizza, e ataca o macarrão, e ataca enfim. Aí a culpa é do carboidrato. E a culpa é do carboidrato. Coitado. Vamos começar por essa. Qual que é o problema em restringir totalmente o consumo de carboidrato? Essa questão da energia mesmo, né? O carboidrato, ele é a nossa fonte de energia. Então, se a gente exclui ele da nossa vida, não come mais pão, não come mais macarrão, não come nenhum... Às vezes até trigo, as pessoas param de comer trigo. Vai faltar essa energia no nosso corpo, a pessoa vai desinchar, ela não vai emagrecer, muitas vezes acontece o desinchaço mesmo, então ela vai estar perdendo água, por isso que ela vê ali na balança que tá diminuindo, tá funcionando, o carboidrato não vai me engordar, vou parar de comer carboidrato. E ao contrário, né, às vezes ela só tá mesmo perdendo água, e aí quando ela encontra ali aquele peso que ela queria, pronto, agora eu posso voltar a comer. Como passou tanto tempo sem comer, viu ali disponível um pão, vai comer a sacola inteira, vai comer 10 pães. E aí vai ganhar, né? Vai inchar novamente. E às vezes vai ficar mais sedentário, ou então vai parar de praticar atividade física. E aí pode acontecer realmente o acúmulo de gordura. Ela vai culpar o carboidrato. O problema de cortar o carboidrato é esse. A gente vai se sentir mais fraco, vai perder líquido, mas a partir do momento que comer novamente, vai ganhar o dobro, com certeza. Essa questão de cortar os carboidratos, né, que vem a compulsão por doce. Às vezes muitas pessoas chegam e diz, eu gosto muito do doce, mas aí quando você vai ver no recordatório dele, ele corta, na verdade, os carboidratos de fonte, né, complexa, com fontes importantes, né, que são carboidratos bons. Eu sempre falo que a gente tem que evitar os carboidratos, que a gente chama de ruim, né, que são simples. Os simples é considerados ultraprocessados, né, mas assim, o pão, o arroz, o macarrão, o trigo, só se for algo assim, a pessoa tem intolerância a glúten, mas tem outras alternativas, né? Tem outros tipos de farinhas que dá para você fazer e consumir. Agora, assim, carboidrato realmente é uma fonte de energia, o corpo da gente precisa, desde que ele seja de forma, né? Por exemplo, o arroz, por exemplo, um arroz, eu não quero comer arroz, mas ali naquela refeição tem um feijão, tem uma batata ou um purê de batata. Então, ele tem um carboidrato, né? Não necessariamente ele precisa só consumir o arroz. Dá para ele substituir, ou talvez, sei lá, fazer uma farofa de cuscuz, por exemplo, né? Comer com feijão, verduras, né? A proteína. Então, dá para substituir, mas assim, não retirar. Porque cortar, restringir certos alimentos, principalmente alimentos saudáveis e bons, acaba gerando compulsão alimentar. E se falando do carboidrato, acaba gerando essa compulsão por doce. Uma necessidade de comer doce. Isso, às vezes, cortar muito o carboidrato, a pessoa se sente aquela vontade de comer doce porque tá faltando energia ali, realmente, na corrente sanguínea dele, né? Aí ele tem que comer um docinho que é pra te deixar mais alegre, feliz, motivado. E aí a gente tem a segunda pessoa, que é aquela que faz o jejum intermitente. Mas eu só vou comer depois das 3 da tarde. Não sei, até lá eu só tomo chá. Só tomo café sem açúcar. Até que ponto isso faz sentido?
A pessoa... É engraçado que às vezes eu vejo as pessoas que fazem isso, mas eu não vejo elas emagrecerem. E aí fica o questionamento aí. Será que funciona? Funciona? Faz sentido? De onde que veio isso? Então, até que, dependendo ali do caso, né, eu já vi um estudo que o jejum pode até ajudar, às vezes, na questão do pico de glicemia Sim. das pessoas e tudo mais. Só que não é para todo mundo o jejum, não é todo mundo que consegue sustentar. As pessoas fazem jejum porque vão comer menos. Às vezes até consegue emagrecer um pouco, mas por quê? Tá comendo pouco, né? Só que quando ela passa muito tempo sem comer, tem aquela questão de, tô com muita fome, aí come mais. Apesar de ter passado ali muitas horas sem comer, a partir do momento que ela vai ter acesso à comida, ela vai comer um pouco mais. Então, assim, jejum pode funcionar para algumas pessoas. Eu não recomendo, porque a gente fica muito tempo sem comer, né? Às vezes causa um estresse, fica com dor de cabeça, fica fraco, aquela questão do carboidrato, que a gente precisa de energia. Então, assim, o jejum pode funcionar para algumas pessoas, para alguma determinada doença, alguma estratégia, mas não vejo, assim, que é a chave para o emagrecimento. Até porque tem até estudos comprovados que a gente pega um indivíduo, né, que ele está fazendo um jejum intermitente e outro que está numa reeducação alimentar para emagrecimento. O outro que está comendo, né, passa o dia todo comendo, ele emagrece até mesmo a quantidade do outro que está ali sem se alimentar. Ou seja, ele vai emagrecer de forma muito mais saudável, sem frustração, sem estresse, se alimentando direitinho, e o outro vai perder peso, né, sendo ali meio estressado durante o dia, não dormindo bem, passando fome, né? Então, assim, como ela falou, tem pessoas que se sentem bem. É uma estratégia até boa para quem consegue seguir, né? E tem que ser uma estratégia muito bem aplicada. E não é aquele jejum de muitas horas, realmente. Porque o que eu digo, jejum intermitente, por exemplo, você fez a última refeição às 8 horas. Você vai comer no outro dia às 8 horas da manhã. Ou seja, você passou ali mais de 6 horas, né, sem se alimentar. Mais de 12 horas, na verdade. Então, aquilo ali praticamente já foi considerado jejum. Então, não é 100%. E outra, comer alimentos mais leves, né? Mas, assim, é necessário, principalmente café da manhã, almoço e jantar são as principais refeições que a gente sempre diz. Mesmo que a pessoa não conseguiu fazer um lanche no meio da manhã, ou talvez no meio da tarde, desde que você consiga comer, colocar boas opções ali no teu café da manhã, incluir sempre alguma fruta também, algum tipo de proteína, você vai se sentir mais realmente saciado, vai te dar mais energia, porque uma fruta ou 2 tipos de fruta tem bastante nutrientes, tem baixa calorias, então aquilo ali vai te dar muita energia pro teu corpo. E aí, dependendo do teu dia, como é que é corrido, aquilo ali vai te sustentar a manhã inteira, né? Então, isso acontece, não é só com as pessoas que não são um profissional, que nem a gente nutricionista. A gente também, às vezes, quantas vezes eu não consigo fazer lanche? Eu tomo café, entro em atendimento, vou parar meio-dia, 1 hora. Mas, assim, eu não deixo de comer, de almoçar, né? Mas eu tô todo tempo com a garrafinha de água. Pelo menos eu tô hidratando. Então, assim, é importante frisar isso. E por fim, e eu acho que esse eu acho que é mais preocupante, pelo menos a gente que acompanha as notícias, são aquelas pessoas que usam medicamentos para emagrecer. Às vezes medicamentos que já são até proibidos. E outros que são medicamentos que são indicados para outro tipo de doença, que é como é o caso do Ozempic, que a gente vê que chegou a ficar em falta. Para as pessoas que realmente precisam e pessoas que querem emagrecer usando Ozempic. E o outro que eu ia falar, que era a questão que eu ainda não sei como é que as pessoas ainda usam esse remédio, que é a sibutramina. Mas ainda tem quem use. E, assim, outro exemplo de você pode até conseguir emagrecer para aquele momento, mas ao longo prazo eu acredito que tenham consequências negativas, né? Com certeza, as pessoas querem milagre, né? As pessoas querem de qualquer forma o emagrecimento. A estética é o mais importante, esquece de cuidar da saúde. Então, buscam aí nesses medicamentos o milagre do emagrecimento que tanto sonham. E nem pensa ali, né, no que pode causar dentro do organismo. É bem complicado mesmo essa questão do uso de medicamentos, né? E eu vejo, assim, que tá uma febre, né? Assim, é a comercialização, na verdade. E as pessoas vão em busca disso aí, eles gastam bastante, né? Eu digo assim, o Ozempic, ele traz um bom benefício, assim, para um paciente que ele tem obesidade, né? Já uma obesidade bem grave, que ele já tentou várias alternativas e não conseguiu. Então, mais associado com acompanhamento, né? O médico, o nutricionista, uma equipe.
Porque muitas pessoas, ele acaba gerando, né, algum estresse no organismo. Na verdade, eu já peguei várias pessoas que fizeram esse uso e depois voltou, engordou mais. E ainda ficou com alguns transtornos, né? Porque ou usou indevidamente, né, sem orientação nenhuma, ou fez por alguma prescrição, tomou aquele momento, parou e depois voltou tudo normal, né? Não seguiu um hábito alimentar. Então, não adianta você tomar uma medicação e não cuidar da alimentação. Eu digo cuidar sempre, da mente também, isso. né? Eu digo sempre para todos os pacientes, medicamento, qualquer tipo de medicamento, independente dele ser para emagrecer ou não, medicamento é para controle, tá? Então, medicamento, por exemplo, para diabetes, para pressão alta, ele é para controlar, ele não vai te curar. Eu digo sempre 20% medicação, 80% alimentação. A gente consegue ver realmente isso nos acompanhamentos, né? Pacientes que usam alta doses, por exemplo, de metforminas, né? Às vezes usam 4 ou 5 comprimidos de 500 miligramas durante o dia todo para controlar. E aí, quando a gente consegue ajustar uma alimentação, né? Verificar ali tudo direitinho, ajustar, a gente consegue reduzir. Então, aí, a alimentação realmente influencia muito, né? Então, medicamento tem que tomar cuidado. E o Ozempic realmente virou uma febre. Eu pego pessoas aí usando direto. Ele viciou, entendeu? Mas a pessoa tem várias consequências. E acha que é até normal consumir normal. medicamento para alcançar o objetivo dela. Não presta atenção no processo, né? Qual seria o processo para alcançar aquele resultado? É muito isso eu também. Acho que tem que ter o início, mas também tem que ter o fim. Igual uma dieta. Dieta, né? Eu falo assim, uma dieta restritiva, por exemplo. Tem paciente que a gente tem que usar alguma por algum determinado tempo. E tem aqueles outros indivíduos, por exemplo, que tem algum problema de saúde, mas ele vai ter que continuar levando aquilo ali pra vida. Eu vou ter que ensinar ele, olha, você tem que tentar seguir isso aqui pro resto da vida, né? Claro que ele vai, uma hora ou outra, ele vai comer alguma coisa diferente. Mas a dieta, uma estratégia. Por exemplo, pega um paciente que ele esteja com triglicerídeo altíssimo, né? Um colesterol muito alto, tá muito descompensado. Eu vou ter que usar uma dieta bem mais restritiva ali naquele momento. Vamos por 30 dias. Vamos tentar fazer isso? Né? Vamos tentar fazer isso por 30 dias. Com 30 dias você retorna com novos exames. A gente vai ver o que melhorou. E aí assim a gente passa um outro plano alimentar, um plano mais tranquilo, sem ser com tantas restrições, entendeu? Então assim, dieta ela tem que ter um início e ela tem que ter fim, né? Então eu digo assim, a gente tem que aprender a comer e se reeducar, né? Ter bons hábitos alimentares. Acho que pra qualquer situação. Exatamente. Assim, é uma conversa que Isso se deixar, vai por horas. muito porque legal. tem tanta coisa que as pessoas fazem, e elas fazem porque alguém disse, ou fazem porque viu em algum lugar. E elas correm o risco de prejudicar a saúde. Então, assim, é um assunto que, realmente, o profissional, o nutricionista existe porque as pessoas precisam Com dele. certeza. E, então, gente, pra você que tá ouvindo a gente ou assistindo a gente, tudo que a gente falou aqui também vai estar disponível em texto, numa matéria no site folhabv.com.br. Esse episódio vai estar disponível no YouTube, no Spotify e no podcast da Apple. E eu queria agradecer a presença de vocês. A gente sabe que vamos voltar a conversar sobre muitos outros assuntos, porque realmente a alimentação tá todo dia na vida das pessoas e é importante falar e é importante fazer certo. Muito obrigado. Um agradecimento especial à Papel Jornal, que nos forneceu a nossa decoração, que é maravilhosa. E é isso, muito obrigado, até o próximo episódio. Tchau, tchau.